Obrigado, Excelência, pela palavra. Doutor Haroldo, primeiro júri que eu tenho a honra de fazer a sua presença. Doutora Camila, uma excelente oradora, a qual eu admiro muito. Doutora Adriana, que vem ao meu lado aqui, enfrentando as dificuldades da defesa. Aos réus, principalmente ao Claudinei, confiar e acreditar. Aos servidores, a qual a defesa perturba bastante, eu agradeço também. Pessoal, e o agradecimento final e mais importante é para vocês. Sei que vocês estão extremamente cansados, viram e acompanharam situações que mexem com o psicológico. Vocês estão aqui desde muito cedo, deixaram o trabalho de vocês, a família de vocês, para estarem aqui compondo o plenário do júri. A doutora Camila explanou no início uma questão sobre a importância do júri, e eu volto a trazê-la à tona, porque eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. O papel do jurado é tão importante quanto o exercício do voto. Por quê? É a oportunidade que a sociedade tem de absolver ou condenar. Nos crimes contra a vida, não está na mão do judiciário, na pessoa do juízo, mas está na mão dos jurados, de Vossas Excelências. Hoje, Vossas Excelências têm o grau máximo da absolvição e da decisão. E aqui seja pela condenação ou absolvição, o papel que vocês representam é excepcional. E eu, na pessoa da defesa, sou Rafael Moraes, sou advogado, e busco aqui não negar a morte de Raimundo. Não é isso que eu vou fazer aqui. Porque ao contrário do que a acusação falou, a defesa não está aqui para falar mentiras. Eu quero que vocês olhem para aquele moço. Vocês viram aí e acompanharam algo que chega a causar arrepio. Mas eu quero que olhem para ele e enxerguem nele a humanidade. Eu não estou aqui pedindo dó, não estou aqui para falar que a vítima não morreu. Eu estou aqui para esclarecer por que aconteceu isso. E eu preciso da atenção de vocês. Vocês vão ver que meu tom de voz vai subir, mas é porque eu preciso que vocês olhem para mim. Porque a doutora Camila, representante do Ministério Público, é uma oradora fantástica. Fantástica. E eu tenho certeza que se a defesa não se posicionasse aqui, vocês estariam convencidos pelos argumentos da acusação. Por isso que eu peço a atenção de vocês. Já pensou você ser condenado por uma boa argumentação? Porque eu estou cansado. Eu acompanho esse processo desde o início. E a única prova que eu tenho é a confissão do Claudinei. Demais, nada é sólido. Ninguém chegou aqui e falou uma coisa sólida. O laudo não provou uma coisa sólida. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar, utilizando os documentos que a própria acusação entregou para vocês. Vamos lá. Eu preciso falar para vocês sobre quais fatos não são controvertidos nessa história narrada. O que é controvertido? Aquilo que ele vai na mesma linha, que não há discussão entre acusação e defesa. A acusação e defesa não discordam em que houve a morte. A acusação e defesa não discordam que haviam agressões. E para esclarecer esse cenário, vocês precisam retomar aquilo que foi visto
lá no início da manhã, ouvindo e lembrando de todas as pessoas que passaram por aqui. Todas elas, da vizinha ao genro, à filha, confirmaram, presta atenção, que a Rosana e a vítima não se davam bem. Entrava em discussão constante. Ah, mas é a Rosana que incitava. Não, é a vítima que incitava. Mas ninguém pode afirmar que não existia isso. A filha da Rosana, um genro da Rosana, se mudaram da casa por conta de agressão. E o Claudinei nem lá estava. Foi antes disso acontecer. Vocês prestaram atenção nisso? Que o Pedro veio aqui falar que morou junto com a vítima, morou junto com a Rosana e se mudou. Por quê? Porque tinha criança e não aguentava ficar naquele ambiente. Nós não podemos fechar os olhos para o que acontecia naquela casa, antes do Claudinei chegar. Não era novidade isso. A vizinha confirmou que ouvia as discussões. As pessoas que frequentavam aquela casa confirmou que o Raimundo, quando bebia, ficava agressivo. Ah, Rafael, mas você está falando isso porque você é defesa. Aquele senhor não teria capacidade de agredir. Quanto tempo foi? Quantas pessoas viram? Quantas pessoas que passaram aqui afirmaram, inclusive, que a Rosana saiu um tempo e voltou por conta dessas agressões? Beleza. É igual eu falo. A condenação, ou o perdão, não deve levar em consideração que não existia essas questões. Porque vejamos, o Claudinei passou a frequentar a casa do Raimundo e da Rosana. Ele criou um laço afetivo com a Rosana. Apesar dela negar, todos aqui confirmaram. Até a vizinha que falou que nunca viu, ouviu falar que a Rosana falava que ia encontrar o Claudinei. Ou seja, eles se relacionavam. E agora eu pergunto, por mais horripilante que seja a imagem que vocês presenciaram no laudo, eu fico imaginando, visualizar alguém que você tem afeto, sendo agredido. O que vocês fariam? Não estou dizendo que isso justifica, mas a razão se perde nesse momento. Se perde. É um estado de medo, de angústia. Ah, mas o Claudinei é muito maior que o réu. É a vítima, desculpa. É muito maior. Não é? Vocês ouviram no laudo? Tinha 70 quilos, 1,60 m. E eu preciso que vocês compreendam essa situação. Porque agora eu vou passar a narrar a perspectiva dos fatos do prisma do réu. Que apesar de ele ter dificuldades para se expressar, ele buscou ser verdadeiro. Ele confessou. Ele não está aqui falando que não fez. Em nenhum momento ele falou isso. Vocês não podem dizer o contrário. O réu sentou aqui e esclareceu as situações.
O réu havia presenciado inúmeras desavenças entre Raimundo e Rosana, ao ponto de partir para cima de Raimundo, com raiva, sem ter domínio da sua consciência, talvez pelo excesso de bebida que era corriqueiro naquele ambiente, desgastado. A vítima não estava deitada. Vocês viram algo? Foram 10 ferimentos contados, entre arranhões, hematomas, marcas do braço. Isso é sinal do quê? A pessoa estava dormindo e teve uma machadada na cabeça? Não. Como a acusação falou, não está aqui uma única lesão. Isso aqui são hematomas de empurrões, puxões. Não podemos falar aqui que a vítima estava dormindo e tomou um golpe. Pelo contrário, a gente precisa trazer aqui, a acusação antecipou a tese da defesa, o primeiro ponto, que a gente vai tratar sobre a legítima defesa. Tratando desse ponto, vou esclarecer para vocês quando é possível isso acontecer. Nós vamos passar para as qualificadoras, porque foram impostas 2 qualificadoras. E eu preciso desmistificar isso para vocês, caso vocês não entendam sobre a legítima defesa. A legítima defesa ela é prevista nos casos em que, havendo uma justa agressão, você possa repeli-la. Essa agressão seja a você ou a terceiros. Tá? Isso se chama uma excludente. Por que eu trago isso para a nossa discussão? Porque é uma das oportunidades em que é afastado dos crimes contra a vida, em um momento em que você vai se defender ou defender terceiros. Aqui, através dos laudos, a gente entende, ainda pelo depoimento e as condições que se encontrava o imóvel, que era a porta no chão, o sinal de que não foi algo na surtina, que houve as vias de fato, que Claudinei visualizou a Rosana entrelaçada com Raimundo, que aquilo, munido daquela sede de querer defender a Rosana, e consequentemente realizou o que aconteceu. Mas eu preciso que entendam, que vocês se coloquem no lugar desse quebra-cabeça que a acusação colocou. Qual seria a reação? Mas verdadeiramente, não precisa expor. Dentro do seu âmago, qual seria a sua reação? É difícil. É muito difícil. Então a primeira tese da defesa, ela vai buscar o entendimento de que a morte aconteceu. Mas o motivo que ocasionou essa morte foi para defender a integridade da Rosana. E aí, caso Vossa Excelência entenda, vocês devem concordar
pelo reconhecimento da legítima defesa e consequências da absolvição. Mas não, Rafael, você não me convenceu aqui. Eu não estou convencido que tinha um excesso de bebidas naquela casa. Eu não estou convencido que tinha agressões mútuas naquela casa. Eu não estou convencido que várias pessoas disseram aqui que tinham ameaças assim e agressões. Não estou convencido que as testemunhas afirmaram que o Raimundo agredia a Rosana e a Rosana também. Eu não estou convencido que existiu a via de fato entre Rosana e Raimundo, que fez o Claudinei interferir, seja excessivo ou não. Então, eu preciso que vocês entendam e observem que as qualificadoras que foram impostas nesse crime, elas não foram provadas. E eu não estou aqui falando ladainha. Eu vou ler junto com vocês, para a gente tentar interpretar e visualizar isso. Na denúncia, foi imputado a qualificadora de que o ato impediu que a vítima se defendesse, ou seja, a vítima estaria, segundo a denúncia, deitada e foi surpreendida com um golpe. Mas aqui, nós estamos indo completamente contrário aos laudos, se a gente reconhecer isso. Como eu disse no início, não sou eu que estou falando, é o laudo que vocês leram. Não há meios de que isso tenha acontecido, que não tenha ocorrido uma agressão mútua, que não tenha existido vias de fato antes daquilo acontecer. Está ali, vocês viram as imagens. Volto a falar, afastar a qualificadora não é dizer que não aconteceu. Pessoal, é trazer a prova, é observar se aquilo foi provado. E não foi. Vocês têm certeza que o Raimundo estava dormindo? Vocês ficaram aqui com certeza? Vocês podem afirmar com certeza que isso ficou provado aqui? Depois do material que vocês viram? O segundo ponto seria o motivo torto. O que seria isso? A acusação enquadra nessa qualificadora do torto a ideia de que Claudinei queria a residência do Raimundo. Algum momento, eu preciso da atenção de vocês aqui, algum momento teve alguma prova aqui que afirmasse isso. Não, eu estou clamando. Não tem essa prova aqui. Não tem. Alguma prova vocês visualizaram de que esse seria o motivo, pessoal? Busca, tenta puxar. Se vocês se recordam que isso aconteceu aqui, vocês visualizaram isso. O que foi tratado aqui é que o Claudinei tinha cometido, que ele estava com as vestimentas, que ele foi até a casa da vítima. Sim, ele fez tudo isso. Ele confessou isso. Vocês observaram alguma prova referente a que a causa era por conta de imóvel? Essa é uma reflexão que vocês precisam trazer no momento de tomar a decisão de vocês. Eu volto a falar aqui, eu não estou falando que não aconteceu o crime. Não é isso. E vocês não reconhecerem isso, não quer dizer que vocês não estão reconhecendo o crime.
Isso aqui é lembrar do começo da minha explanação e pensar com um olho de humanidade. Porque não necessariamente serão um de vocês de sentar no banco dos réus. Não sou clichê assim. Mas a gente precisa interpretar quais os limites da imposição de uma pena. Porque eu volto a repetir, por mais absurdo que seja, por mais cruel que seja, a pessoa não pode ser condenada por uma coisa que não foi provada. A pessoa não pode ser condenada por um discurso bem montado. A acusação tem a obrigação de provar. Com o máximo respeito, não conseguiu demonstrar as qualificadoras aqui. Não foi possível. E eu tenho a convicção que eu não estou falando algo para impactar ou impressionar. Eu acredito mesmo no que eu estou falando, porque o que eu vi foi que não há nenhum ponto envolvendo isso. Sequer a gente ouviu alguma testemunha falar sobre imóvel aqui. E quando questionado, nós descobrimos que o Claudinei trabalhava, que ele tinha uma residência que dividia com o Pedro, que ele já havia chamado a Rosana para residir, que o Pedro havia feito esse convite lá na casa deles. O Pedro aqui falou que ele ajudava muito mais do que era necessário. Ou seja, qual a razão? Pode até ser passional o que aconteceu. Pode ter uma motivação por forte emoção. Por ele ter se apaixonado por Rosana. Pode. Agora falar que tem uma teoria obscura por trás, não existe isso, pessoal. Não foi provado. E eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Porque eu volto a repetir. Não é que o reconhecimento da ausência dessas qualificadoras vai absolver o réu. Não é isso. Se vocês não entenderem pela absolvição pela legítima defesa, o réu não vai ser absolvido. Mas que seja um julgamento justo, pessoal. Que vocês fiquem dentro das provas que foram apresentadas aqui. Porque eu temo. Imagina, as pessoas que são julgadas passarem a ser julgadas por suposições. Suposições. Veja que eu estou falando da qualificadora, não é da morte. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Eu estou tentando ser didático, tentando falar alto, porque eu sei que é cansativo, eu sei que minha voz enjoa, mas é necessário. É necessário fazer essas ponderações. Eu já vou seguindo para o final, porque como eu disse, a minha atuação aqui não é dizer que o Claudinei não cometeu isso, não cometeu o crime. É apontar os motivos que levaram isso a acontecer e a ausência de provas dessas qualificadoras. Correto? Então, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um resumo e repassar ponto por ponto de como desagou nesses acontecidos, para que fique fixado na cabeça de vocês. Por quê? Após a minha fala, a doutora Adriana vai vir fazer a fala da defesa da Rosana, a doutora promotora retornará e nós faremos o fechamento. Então, para que vocês consigam analisar sobre todas as perspectivas, seja da defesa ou da acusação, eu preciso repassar ponto por ponto. Vamos lá. Claudinei
não nega o que aconteceu. Então, todas as provas envolvendo a sua culpabilidade, a gente já superou nesse ponto. Beleza? Então, o vídeo, a roupa, foram superadas. E ponto. Ao falar das roupas, eu preciso deixar bem claro uma situação que a acusação falou, que foi: quem age em legítima defesa não foge do flagrante. Foi isso. Uma pessoa que sabe que matou outra pessoa, não fique esperando. Eu não vi isso. Tem medo. Estamos falando de pessoas que não têm um grau de instrução para entender certos dispositivos legais. Com todo respeito. Age por impulso. E eu já vi sim ser preso em flagrante, mesmo agindo em legítima defesa. Eu já vi sim ser preso em flagrante e lá 2 anos depois ser julgado inocente. Eu vi isso. Não é novidade. Então eu preciso que certos pontos subjetivos não sejam levados em consideração. Que a gente se concentra no que a gente possui aqui. No que nós vimos aqui. O que nós vimos aqui? O ambiente familiar conturbado, tóxico, de muita violência de ambos os lados, de muita bebida, de agressões mútuas. É isso que a gente viu aqui hoje. Infelizmente, que ocasionaram nessa infelicidade que nós estamos julgando aqui hoje. Só que a gente tem que levar em consideração o motivo que aconteceu isso aqui. Por que houve uma intromissão, uma interrupção? E superado isso, lembrar da ausência de provas desqualificadoras. Eu acho que seria ineficaz a minha fala se eu não conseguir demonstrar isso. Que não houve provas, não tem, de que o motivo foi torpe. E com relação à surpresa ou ato que impedisse que a vítima se defendesse, a gente tem um laudo de que mostra que houve agressões, outras escoriações, que não faz sentido se fosse simplesmente deitado tomando uma machadada na cabeça. Seria uma única lesão. E precisa ser considerado esse ponto. Para que, se porventura for um posicionamento condenatório, seja justo. Por mais bárbaro que pareça, que a gente consiga olhar a humanidade. Porque o homem é falho, erra. Por mais pequeno que seja o erro, erra. Age por impulso. Faz cagada. Perdoe-me o dialeto. Então, será exposto para vocês os quesitos. Vocês votarão essas situações. Ou seja, será questionado se houve ou não o homicídio. Será questionado se houve a legítima defesa ou não. Vocês vão votar sim ou não. Depois será questionado se votar sim,
que houve homicídio, sim, que houve a legítima defesa, passa para as qualificadoras. Se votar, sim, houve homicídio e não houve a legítima defesa, ou sim, houve a legítima defesa, o processo se encerra. Se votar, sim, houve o homicídio, não houve a legítima defesa e passa para as qualificadoras, vocês vão entender o seguinte: não tem prova da qualificadora torpe. Não tem prova da qualificadora do motivo que impediu que a vítima se defendesse. Eu vou voltar aqui para esclarecer esse ponto, porque é muito importante. Mas eu quero que desde já vocês fixem esses pontos na cabeça de vocês. E a minha tese de defesa, ela é rápida, porque eu preciso que vocês foquem no justo. Eu não estou aqui para ficar enrolando, para dar uma volta. Estou aqui para pontuar. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês todos. Eu peço consciência na hora de votar, porque justiça não é só a condenação. A justiça é observar o prisma dos limites dessa condenação, para que não seja imposta algo que não existiu ou que não foi possível provar, para que vocês saiam daqui de consciência limpa. Eu tenho certeza que vocês farão a melhor escolha. Agora, gostaria que vocês prestassem bastante atenção na tese da doutora Adriana da Rosana. Nós já estamos caminhando aí para a finalização. Obrigado, Excelência. Eu inicio a minha fala prestando a minha saudação ao Dr. Haroldo, juiz de direito na presidência dos trabalhos aqui hoje. É uma honra atuar ao lado de Vossa Excelência, uma vez que se trata de um magistrado competente que garante às partes e aos réus o exercício pleno do contraditório, sempre com imparcialidade e serenidade. Desse modo, tenho a plena convicção de que os trabalhos hoje estão sendo bem conduzidos e continuarão sendo. Doutora Camila, promotora de justiça, projeto da criança na firma da Fundação, igualmente uma satisfação estar aqui ao lado da Vossa Excelência. Atuamos já em alguns outros processos, mas presencialmente a primeira vez. E a senhora sempre demonstrou ser uma legítima defensora da sociedade. Então tenho a plena certeza que o Ministério está muito bem representado na pessoa de Vossa Excelência. Aos servidores públicos do Poder Judiciário, bem como aos integrantes da Força Pública e a todos que se esforçam e com seu labor diário permitem que esse tribunal se reúna e cumpra o seu mister. Presto minhas saudações a todos os outros presentes, ao advogado de defesa do MEI, Dr. Rafael, e a Bianca, defesa do réu, a Rosana, a qual representa desde o início do processo, desde a fase de instrução, e as senhoras e senhores jurados, membros do Conselho da Sentença, elevados hoje ao grau de autoridade máxima nesse julgamento. Os senhores, para compor esse Conselho de Sentença, precisam de uma reputação imaculada, então sintam-se honrados pelo simples fato de comporem hoje e nas datas subsequentes, caso sejam sorteados novamente o Conselho de Sentença. Senhores jurados,
de vossa consciência pende hoje o destino da ré Rosana. Eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Adriana, eu sou advogada, atuo em alguns processos aqui na comarca. Eu trabalho juntamente com a doutora Angela, que é minha irmã, e com o doutor Tiago, que é meu cunhado. Ele está cuidando do meu sobrinho hoje, que é filho da doutora Angela também. Eles não estão aqui, mas também cumprimento. Faço a representação, conforme eu já tinha mencionado, desde a fase processual, agora em plenário. É importante frisar que o direito de defesa é um direito fundamental. Então, não tem como se proferir uma condenação sem ouvir as duas partes, tanto a acusação quanto a defesa. Diante disso, passarei então à prova dos autos. Senhores jurados, é importante frisar nesse momento que, sem dúvida nenhuma, o que ocorreu é um fato grave. Todavia, devem ser analisadas as provas com relação ao fato que ocorreu naquela data, ou seja, o homicídio do Raimundo. A condenação, ela exige uma certeza absoluta, fundada em dados objetivos e indiscutíveis, que demonstrem tanto a materialidade do delito quanto a autoria, não bastando apenas a alta probabilidade de uma ou de outra. A materialidade é indiscutível. O Raimundo ele foi morto. E conforme consta no laudo, Yara, do movimento 52.7, lá no final, na causa da morte, ali, a causa da morte do Raimundo foi produzida por traumatismo crânioencefálico por ferimento corte contundente. O Raimundo ele morreu pela machadada que ele levou na cabeça. Cara. Porém, antes da gente adentrar mais a fundo no que de fato ocorreu naquele dia, naquela noite, no caso, a gente precisa esclarecer um pouco como era a relação da Rosana com o Raimundo. Vocês já presenciaram os depoimentos de algumas testemunhas aqui. Diferente do que reproduzido pelo Ministério Público, o Raimundo não era uma pessoa indefesa, coitada, que não sabia se defender, que só apanhava. O André Cordeiro, ele é um policial militar que ele não foi ouvido hoje, mas ele foi ouvido na audiência de instrução. Esse policial militar é o que deu atendimento à situação lá da Água Quente, quando o Ministério Público falou que a Rosana jogou água quente no Raimundo. O movimento 237.2, no minuto 7 minutos e 27 segundos. Qual que é o minuto 7 agora? e 27. Ele falou que a Rosana ela não vinha fazendo denúncias. Umas vezes eles averiguaram e viram que não teria acontecido conforme ela tinha relatado. Mas tem outras situações que ele não sabia. Que ele não atendeu e não sabia do que se tratava. Mas ele tinha conhecimento que a Rosana fazia denúncias. Pode passar. Isso não me lembro, assim, que ele tinha tido alguma discussão. O fato é que, às vezes, a Rosana ali, ela vivia fazendo denúncias lá para nós, que ele era até que ele era agressivo com ela, mas assim, a gente acabou percebendo que era o contrário, sabe? Que não batia as informações que ela passava ali. Eu tenho conhecimento de outra situação, que houve uma discussão ali, mas não foi eu que atendi, é só por saber mesmo. Entendi a discussão. Obrigada. Até os policiais militares, eles tinham conhecimento que a Rosana fazia denúncias contra o Raimundo. Mas, a maioria das vezes, conforme relatado pelo Pedro Chafra, que foi ouvido hoje, ele também relatou, quando ele foi ouvido lá na audiência de instrução do processo, com relação a isso também, das denúncias que a Rosana fazia. Movimento 221.6, minuto 3 e 8. Ele começava. Vocês moraram Aqui hoje também. Pode passar. tempo com os dois, né? Moramos 3 vezes um tempo, mas a gente não conseguiu ficar lá.
Uhum. Vocês saíram por conta desse fato da bebida? Isso, né? Muita briga, muita bebedeira, daí não dava pra gente ficar. Uhum. Como que eram essas brigas, Pedro? O senhor sabe me relatar? Pode me relatar? Geralmente essas brigas eram devido ao passado, mais do passado dela, daí quando ele bebia, ele começava a cobrar ela, daí começava as discussões e vinha as brigas, né? Uhum. E essas brigas eram agressões físicas? O que eram essas brigas? Começava com discussão e se tornava em agressão física sempre, né? Uhum. Era ele batia nela, ela batia nele ou os dois se batiam? Ali os dois se batiam, era fogo cruzado, né? Que ela também nunca... Ela começava provocando ele revidava e sempre era assim. Uhum. E tinha ameaça nessas brigas também? Isso, Pedro? Sempre tinha, né? Onde tem bebida, tem de tudo um pouco, né? Uhum, tá. Alguma dessas agressões, o senhor sabe me dizer se a dona Rosana chegou a levar para a delegacia, se ela se colocava como vítima de violência doméstica, ou ao contrário, se o senhor Raimundo já levou alguma dessas situações para a delegacia? Ali eu acho que os dois levaram, né? Só que sempre ela ia e ela voltava atrás, né? Sempre ela fazia as denúncias, mas ela voltava atrás, né? Uhum, uhum. No mesmo dia, o Pedro também foi ouvido e ele relatou por que a Rosana voltava atrás. E também ele foi questionado se a Rosana sentia algum medo, algum receio do Raimundo. E olha o que ele respondeu. Minuto 39:12, o mesmo depoimento. Raimundo dizendo que se a Rosana não ficasse com ele, ele não... Muito, né? Uhum. Você disse que o seu Raimundo também agredia a Rosana. Sabe por que ela nunca pediu medida protetiva? Eu não acho que, sei lá, acho que ela ficava com dó, tipo, de medo de ser preso, alguma coisa assim, né? Que ela chegava até ir na delegacia, tudo, mas depois ela voltava atrás. Uhum. Naquela situação lá que o Claudinei e a Rosana foram pro mato, que a Rosana... Vai continuar daqui, mas deixa eu contextualizar. Aí, sobre aquela situação que o Ministério Público relatou, que a Rosana teria ido pro mato com o boi, aí teria pego uma faca, se o Raimundo fosse atrás delas, era para matar o Raimundo. Foi perguntado para o Pedro Chasta, que presenciou esses fatos, o que ele sabia disso, e ele relatou. Teria dito para o Claudinei pegar uma faca, caso o Raimundo fosse atrás deles, para ele matar o Raimundo. Você sabe dizer qual era o intuito da Rosana falar isso? Se ela tinha medo do que o Raimundo poderia fazer caso pegasse os dois juntos, ou algo nesse sentido? Provavelmente que sim, né? Por causa que daí já, né, havia essa discussão, já tinha as violências físicas, né? Daí pegasse numa situação dessa, daí podia ficar perigoso, né? Acho que ela tinha medo, sim. Então ela tinha medo. Mas por quê? Só a Rosana agrediu o Raimundo, porque o Raimundo era uma pessoa indefesa. Mas o Raimundo, antes da Rosana, ele tinha outro relacionamento com outra mulher. Ele teve outros filhos. E uma filha dele, quando ouvida no processo, na audiência de instrução também, no movimento 221.8, ela relatou que o Raimundo também agredia a mãe dela, a ex-mulher. Então, o Raimundo, ele tinha um histórico de agressão. Porque ele era uma pessoa de idade. Não, ele sempre foi agressivo. Desde que ele tinha um relacionamento com a primeira mulher dele. Ele ficou com a Rosana por, sei lá, quase 18 anos. E já antes disso ele já era agressivo. Minuto 22:20. A senhora sabe se quando eles bebiam, eles brigavam, discutiam, se tinha desentendimento nesses momentos? Eles brigavam, eles meio se xingavam entre eles. Ele xingava, a Rosana xingava o pai, e às vezes até falava as coisas pra ele. Na verdade, ela queria que o pai saísse da casa, né? E ficar com a casa dela. Ela queria que seu pai saísse da casa por quê? Pra ficar com a casa dela. A minha irmã mais velha, eu tenho mais de 30. Uhum. E tinha algum problema, assim, do seu pai com a sua mãe, de agressão, dele bater na sua mãe, ameaçar a sua mãe? Quando o pai era casado com a minha mãe, ele
Às vezes batia na mãe. Às vezes batia na sua mãe. Não bastasse isso, o Pedro Chapa, que foi ouvido aqui, que foi ouvido na audiência de instrução, e quando ele tinha sido ouvido lá na delegacia, no dia dos fatos, ele também relatou que quando o Raimundo bebia, ele ficava perigoso. Yara, movimento 1.16, 12 minutos e 27. Olá, meu nome é Juliana Cordeiro, eu sou delegada de polícia aqui de Cândido de Abreu. Como é o nome? Você falou que minha classe chamou você para conversar e no mercado. Entendi. E o que ele te falou daí disso? Ele falou que eu perguntei, mas eu esperei dar 8 horas, daí eu fui no mercado, daí eu saí 5 para as 8, daí eu fui no mercado. Ele estava com a mesma roupa que ele saiu de casa? Não, eu só consegui ver que ele estava com a mesma camiseta, agora o calção eu não poderia praticamente todo dia. E agora ele estava trabalhando? Daí era mais no final de semana, né? Final de semana, sábado, domingo, sexta de noite. E ele mencionava se o senhor Raimundo sabia que ele ficava com a esposa dele? Ou eles deitavam ele e aí aproveitavam o momento que ele estava muito bêbado? É aí que está a peça-chave. A maioria das vezes o Raimundo concordava com isso, né? Só que quando o seu Raimundo ele bebia, ele ficava perigoso, o Raimundo, né? Daí o Boi tinha muito medo, né? Às vezes o Raimundo pegar e ele junto, alguma coisa assim, né? Daí por causa disso que Mas só o Raimundo sabia. Tá bom. A Adriana Ortiz, a filha da Rosana, quando ela foi ouvida lá na audiência de instrução, ela foi ouvida hoje aqui. Vocês ouviram o depoimento dela, que ela relatou que a Rosana ela tinha medo do Raimundo, que o Raimundo, quando não bebia, era uma pessoa excelente, mas quando bebia, ele era bem agressivo. Porém, vocês prestaram atenção quando ela disse que o Raimundo bebia quase diariamente. Então, quase diariamente, ele era uma pessoa agressiva. E era no movimento 221.5, 18 minutos e 34. Deposição ali do Claudinei com a sua mãe. Tem uma faca e deixa. Adriana, o seu pai, como é que era o seu pai? Seu pai era uma pessoa tranquila? Ele era uma pessoa nervosa? Como que ele era no dia a dia? Não, pra mim ele era tranquilo. Ele ia lá em casa, ficava eu com o filho, trazia pra casa, conversava quando ele não estava bêbado. Quando ele bebia, ele era uma pessoa excelente. Tá, e quando ele bebia, como que ele era? Ele era agressivo ou ele só ficava dormindo? Como é que era o comportamento dele quando ele bebia? Quando ele bebia, ele era bem agressivo. Bem agressivo. A Marina, a que foi ouvida por vídeo hoje, embora ela não queira, não sei se não queria se comprometer, não queria falar a verdade, então ela prestou hoje um depoimento totalmente diferente do depoimento que ela tinha prestado lá na fase judicial. Mas lá na fase judicial, com relação, vocês até ouviram eu questionar ela com relação a isso, mas ela acabava falando que era Adriana, mas quando ela foi ouvida na fase judicial, ela disse que ela escutava o Raimundo também xingando a Rosana. Yara, no movimento 48.5, minuto 16:33. Na delegacia, quando ela foi ouvida. Minuto 16:33. Foi no sábado? Não, também. Mas viu eles o dia todo? Não, mas tem uma conversa deles à noite, mas de dia nós não vimos eles. Não vimos mesmo. E esse horário que vocês escutaram a conversa era que hora? Eu sempre escutava ele xingando ela, falando ela, você é puta, você sai contar as coisas, você saiu lá pra cima, tipo, sempre assim, sabe? Essas provocações, assim, sempre tinha também. Isso o Raimundo falou pra ela? Falando pra ela também. A senhora já ouviu, considerando que a senhora mora do lado aí, o Boi ameaçando ele de morte? Não. Eu ouvi, assim, nunca ouvi também. Já viu o Boi agredindo ele? A vez que eles brigaram, acho que por causa do braço aquela vez, o Boi estava junto aquela vez. Eu acho que eles brigaram também junto, eu acho. Só que aquela vez a Adriana e o Pedro estavam morando junto também lá em casa. Eles moravam juntos lá também. Mas ele, o Raimundo, empurrou ela? Dessa vez do braço?
Eu acho que foi o seu Raimundo, acho que empurrou ela aquela vez que ela Mas a senhora não viu? Não. A senhora não viu essa situação, não sabe quem matou, não. Aham. Não só. Aquela vez do braço. Então, assim, conforme vocês conseguem extrair tudo que foi exposto para vocês até agora, o Raimundo, ele não era uma pessoa indefesa. Ele sempre agredia a Rosana, ele agredia a ex-mulher dele. Mas tudo isso não demonstra que a Rosana participou do homicídio do Raimundo. Um fato não liga ao outro. Vocês precisam analisar o que de fato aconteceu naquela noite. Quem colaborou com o que para que a morte do Raimundo tenha acontecido. Vocês precisam ter certeza do que o Claudinei fez e do que a Rosana fez. Então, vocês têm que condenar a Rosana pelo que de fato vocês têm certeza que ela fez naquele dia. É importante mencionar também que nenhuma das testemunhas que foram ouvidas aqui, ou lá na audiência de instrução, lá na delegacia, presenciou o que aconteceu naquela noite. A defesa não tá negando que a Rosana estava dentro da casa. A Rosana estava na parte dela, mas também estava o Raimundo e o Claudinei. Vocês não tem como eu deixar vocês basear a condenação ou a absolvição só com base no que vocês viram aqui hoje, no depoimento das testemunhas ou dos réus. O réu, quando ele foi ouvido lá na delegacia, no movimento 1.39, no minuto 6:40, lá no momento ele relata delegado de polícia, ele que naquele dia ele bateu na Rosana. Hoje ele respondeu as perguntas só da defesa dele. Se fosse aberto perguntas para a defesa da Rosana, eu faria essa pergunta para ele, mas não foi oportunizado. Então, eu preciso mostrar para vocês o que de prova foi produzida durante a fase de instrução e durante quando as pessoas foram ouvidas lá na delegacia. E lá na delegacia, o Claudinei, ele relatou que ele bateu sim na Rosana. Pode ficar. O senhor foi lá fazer o quê? O senhor foi lá fazer o quê? Eu tava lá pra me ficar com a Rosana, né, na O verdade. senhor foi lá beber também ou não beberam? Não, eles beberam tudo junto. Vocês três? Tudo junto lá. Tá. Daí deu um desavenço lá e daí eu surrei ela e ele, e daí pra ele não falar, eu peguei e matei ele. Mas o senhor bateu nela? Então vocês ouviram que a Rosana, porque a Rosana disse que apanhou do Raimundo, do Claudinei, mas isso é mentira, não sei o quê. Vocês viram que provas no processo foram produzidas. O Claudinei, ele estava lá na delegacia sem a instrução do advogado. Ele relatou, nas palavras dele, o que tinha acontecido. No mesmo movimento, no minuto 27:20. E quando ele foi ouvido lá na delegacia, ele de fato falou que a Rosana não tinha participado. Que quando ele tinha matado o Raimundo, a Rosana estava dentro do quarto da casa dela, na repartição da casa dela. Por favor. E aí o senhor resolveu matar ele? Sim. Antes do senhor ir pra cima dele, em cima ali, e o senhor falou que ele estava deitado, o senhor foi por cima. O que ele falou pro senhor? Para dar uma ira no senhor? Ele falou, pediu socorro, né? Falou, não me mata, não me mata. Não, a parte que estava matando. Falou antes do senhor resolver matar ele. Eu vou ficar pra lá daí? Eu já vou explicar pro senhor, tá bom? E aí, segundo o senhor, então, a Rosana... Sim, ela não deve nada, pode soltar ela. Mas ela viu. Ela viu tudo. Ela viu até você sufocando ele no chão? Viu? Como que ela viu? Não, ela não viu, ela estava no quarto, né? Depois que ela ficou intocada lá no quarto, que eu matei lá na cozinha, daí que eu falei pra ela cedo, agora que ela saiu, né? Eu peguei e voltei. Cedo da manhã que você falou? Sim. Antes disso, o senhor falou pra ela que tinha matado ele? Falei pra ela tinha saído do quarto pra pedir socorro lá, né? Pra falar que foi matada. Não, senhor, eu sei. Isso 6 horas da manhã. Ah. Tô falando, o senhor tá falando que matou ele lá por 1 hora ou 2 horas. Se eu matei ele, entenda. Aqui assim, antes do portão, do senhor falar pra ela no portão, 6 horas da manhã, o senhor falou que falou pra ela. Antes disso, o senhor contou pra ela que tinha matado ele? Não.
Não, eu contei só a hora que eu saí do lado. A hora que você levantou. Sim. Antes disso, ela não levantou para ele ver vocês, para ver se estava tudo bem? Ela ficou só intocada lá? Ah, só intocada lá. E quando você estava sufocando, ele não gritou? Ela não escutou? Ela escutou, sim. Ela escutou os gritos? Ele escutou. Não, ele não ela estava lá no quarto dela. Ela escutou, sim. E ela não saiu para ver, para prestar socorro, para ver o que estava acontecendo? Não, nada disso. Ela não foi, então? Não. Claro, né? A Rosana apanhou do Claudinei. Apanhava do Raimundo. Por que ela ia ser no quarto? Pra apanhar mais? No vídeo do movimento 1.34 da Rosana, é só para deixar a imagem dela aparecer. Sim, não? Porque o Ministério Público falou que a Rosana não apresentava sinais de agressões, não sei o quê. Olha o braço dela. Vocês não estão enxergando aqueles hematomas lá? Porque eu estou vendo. Eu acho que, né, não sei, eu acho que ela não ia se bater sozinha, né, ainda mais nessas regiões. Olha, analise os dois braços dela. E sem contar que o Ministério Público relatou que a Rosana, ela não estava comovida. Mas vocês assistiram o depoimento dela. Ela estava com aquela toalhinha lá, enxugando os lábios, o nariz correndo. Viu? Às vezes quando eu começo a chorar, a primeira coisa que começa a correr é o nariz. E ela aparentemente está abalada assim. O Claudinei, também, quando ele foi ouvido, na audiência de instrução, no movimento 237.3, também com relação a onde estava a Rosana, então prestem atenção, o Claudinei ele foi ouvido na delegacia, sem a presença do advogado, e ele relatou que a Rosana, quando ele matou o Raimundo, estava no quarto dela, na repartição da casa dela. Quando ele foi ouvido em audiência de instrução, ele manteve a versão dele. Ele disse que a Rosana, de fato, estava no quarto dela. E não foi uma vez que ele relatou isso, foram várias vezes. No minuto 8h30. Quando o senhor estava enforcando ele com o cabo de vassoura, onde que a dona Rosana estava? Daí a Rosana correu para dentro do quarto. A Rosana ficou dentro do quarto. Tá. Aí depois que o senhor enforcou ele, o que o senhor fez? Daí depois que eu enforquei ele começou a se mexer assim, sabe? Daí eu peguei o cabo do machado, falei, não, eu vou matar ele, senão depois ele vai dar parte, daí é pior ainda. Daí eu peguei e dei uma machadada na cabeça dele, mas ele já estava morto. Mas ele estava se mexendo? Tá. Não pode deixar. Se mexendo, sim. Então, o senhor achou que ele estava vivo? O senhor achou que ele estava vivo? Achei que ele estava vivo. E por isso o senhor deu a machadada nele, é isso? E daí o senhor deu a machadada nele? Daí dei a machadada. Tá, o senhor deu a machadada com o cabo, com o fio? Não, eu dei com o miolo do machado. O miolo do machado. O miolo do machado, a cabeça do machado. O miolo do machado. Sim. Quando o senhor deu a machadada, a dona Rosana estava onde? A Rosana estava dentro do quarto. Tá. Depois que o senhor deu a machadada, o que o senhor fez? Eu fiquei no local porque de medo da Rosana ir, chamar os parentes dele e pegar e me matar. Daí eu peguei e fui embora cedo, né? Eu fiquei no local. Tá. Que horas que o senhor matou o seu Raimundo? 10 horas da noite. 10 horas da noite. E o senhor ficou lá até que horas? Eu fiquei até 6 horas da manhã, eu fui embora. 6 horas da manhã, tá. Onde, entre as 10 horas da manhã, 10 horas da noite e 6 horas da manhã, onde que a dona Rosana ficou? No quarto. No quarto. E o senhor, onde o senhor ficou? Eu fiquei sentado lá, né? Sentado do lado do Raimundo olhando. O senhor ficou sentado do lado do corpo? Aham. O senhor dormiu? Não dormi não, eu fui pra casa daí. O senhor falou com a dona Rosana depois que o senhor matou o seu Raimundo? Falei que era eu que tinha matado. E o que o senhor falou com ela? O que vocês conversaram? Com a Rosana? Isso. Com a Rosana, na verdade, eu não conversei nada, só falei que eu matei ele. E daí peguei e fui pra casa. E a Rosana saiu falando pros vizinhos que foi eu que matei o Raimundo.
Tá, então o senhor entre 10 da noite e 6 da manhã não falou nada com a Rosana, só falou que foi você que matou. Sim. O senhor não falou mais nada para ela? Não, mais nada. E ela falou alguma coisa para o senhor? Não falou mais nada, só saiu comentando os vizinhos lá. E como que a dona Rosana reagiu quando o senhor... No mesmo vídeo, no minuto 34 e 48, quando ele foi questionado se a Rosana saiu do quarto ou tinha falado com ele depois que ele tinha matado, ele também respondeu. 34 e 48. Uma pessoa que deu um chute que pegou e deu um chute na filha dele, que ela estava grávida lá, e ele pegou, foi e matou a pessoa. E quem é essa pessoa que matou? Essa pessoa não sei quem que é, mas ele já teve até presa, ficou até 3 anos na cadeia. Ele? Sim, pode puxar a ficha dele depois. Mas eu já... lá na casa. Então o senhor não sabe me dizer o que o senhor ficou fazendo das 10 da noite e 6 da manhã lá? Não sei dizer não. Tá. Nesse tempo o senhor ficou lá, a Rosana saiu do quarto, falou com o senhor? Daí a Rosana saiu do quarto, não? Não. Ela não tinha pedido o que tinha acontecido? Não saiu do quarto. Ela só saiu do quarto depois que eu tinha matado ele, que eu fui embora. Geralmente eu falei para ela que eu tinha matado ele. E o senhor falou, comentou agora também. Então, assim, a tese da defesa não é absurda de que, porque a Rosana falou que acordou cedo e viu o Raimundo caído, viu o Claudinei no portão, saindo falando com os vizinhos, não sei o quê. O Claudinei, quando foi ouvido tanto na audiência de instrução quanto na delegacia, ele relatou que de manhã, ele ficou no portão, a Rosana, depois que viu que o Raimundo estava morto, saiu para os vizinhos. Mas antes disso, antes da Rosana sair para os vizinhos, a Marina, essa que foi ouvida hoje, que não quis se comprometer, lá na audiência de instrução, quando foi perguntado para ela se ela tinha ouvido a Rosana chamar por ajuda ou relatar alguma coisa, ela disse que ouviu, mas pelo histórico dele de bebedeira, porque a Rosana não sei o quê, ela não deu bola. No movimento 221.13, no minuto 30. É mais lá pro final, acho. Me fala o seu nome completo. Minuto 30. Dele começar a abrir Lucas. E eu queria que a senhora me explicasse um pouco melhor quando a senhora falou que ouviu a dona Rosana falando que o seu Raimundo estava caído. Nesse momento, onde que estava a dona Rosana e onde que a senhora estava? Nós estávamos saindo da calçada para sair já. Até? Porque nós ficávamos aqui embaixo, na calçada, tem esse nosso lugar. Aí nós estávamos saindo, só que dentro da rua, o Raimundo está caído. Só que aí toda vez que brigava, eles ficavam de gritos, chamando a Adriana, só que nós não medíamos, sabe? Nós descíamos a calçada, pegamos o carro e prendemos bem. E a dona Rosana estava dentro da casa quando ela gritou? Estava nada, eu acho, ele queria escutar falar assim. Mas ela estava no terreno dela. E parecia que ela gritava para quê? Não sei, só deu para escutar, falando, não sei se ela estava no telefone ou falando com alguém, não sei. Ela já tinha gritado 3 vezes, falado que em algum outro dia seu Raimundo está caído, porque ela bêbada, alguma coisa assim? Teve né, dentro de casa gritando, ela gritava Adriana, sabia que ela estava morando lá, sempre a gente escutava tantas coisas, né? Então já não sabe. Como é que era o tom de voz dela quando ela falou isso? Ela falou que ela não estava aí? Isso. Normal, assim, não parecia que ela estava gritando, que ela caído, parecia que ela falou, seu Raimundo está caído. O Raimundo está caído, ela falou assim. O Marcelo, que é uma testemunha que foi ouvida
tanto na delegacia quanto na fase de instrução. Era para ser ouvida hoje, mas foi dispensada pela defesa do réu Claudinei. Quando ele foi ouvido na delegacia, ele tinha conversado com a Rosana e ele relatou que a Rosana, ela só queria sair dali, da casa dele. Falando que tem que ir embora porque mataram seu marido e falando que estava com medo de matarem ela também. No movimento 48.7, no minuto 3.24. Boa tarde, meu nome é Juliana Cordeiro, delegada de polícia aqui de Cândido Abreu. Qual é o nome completo do senhor? Marcelo da Silva. O nome da sua mãe? Lá o PM chegar. E ela queria ir pra onde? Ela te falou? Não, ela só queria sair dali. Né? Mas o que ela falava? Ela falou, não, eu tenho que ir embora porque mataram meu marido, estou com medo, o cara vai matar eu também, e ela falava essas coisas, sabe? Então, o que acontece? Eu não deixei ela sair, eu falei, não, você vai ficar até a PM chegar. E quando a PM chegou lá na cena do crime, eu desci com ela lá e depois eu entreguei ela para a PM. Essa aqui foi... O Marcelo, também, só quando ele foi ouvido na audiência de instrução, no processo, ele relatou que a Rosana foi até a casa dele 2 vezes naquela manhã. Na primeira vez, ninguém saiu, porque eles subentendiam que, pelo fato deles beber direto, não teria por que dar atenção à Rosana. No movimento 221.7, minuto 4:18. Que ele relatou que ele não sabia o primeiro horário que ela bateu, mas que a segunda vez era em torno de 1 hora, 40 minutos depois que ela tinha batido a primeira vez. Então, a tese do Ministério Público de que a Rosana não teria tentado pedir ajuda, que não estava comovida, não tem por que ser acolhida, né? Minuto 4:18. É o que eu sei, isso aí. Tá. O senhor falou que então ela bateu 2 vezes na casa do senhor. Bateu antes eu não entendi, como eu falei, né? Acho que foi o alcoolismo, né? Eu sei que fosse pedir alguma coisa, não deu, né? O senhor sabe me dizer mais ou menos quando foi a primeira vez que ela bateu? Não sei dizer, porque não foi eu que entendi, foi minha esposa, né? Foi sua esposa. E demorou muito entre ela bater uma vez e depois ela retornar? Aproximadamente uma hora, mais ou menos, acho que 40 minutos. No minuto 5.51 desse mesmo vídeo. E também, quando ele foi ouvido ali na fase de instrução, ele relatou que quando a Rosana bateu no portão dele, quando de fato ele conversou com ela estava assustada. Mataram, né? E daí ela estava bem assustada, né? Por mais que ela teve embriagada, bêbada, no caso, né? Ela estava bem assustada e, né, e assim, você vê na semelhança da pessoa, que a pessoa, né, não estava acreditando no que tinha acontecido, né? Uhum. E ela estava chorando? Ela chorava, né? Chorava e dizia que tinha acordado aquela hora, né? Acho que tinha acordado, né, antes que eu atendia em casa, né? Que tinha acordado aquela hora que ela acordou, se deparou com aquilo. Diz ela, né? Isso aí. Diz ela, aham. No mesmo interrogatório, lá no final, não precisa passar agora, mas no 17:50, o Marcelo ele confirma que em momento algum a Rosana ela afirmou ter participado de aula. Pelo depoimento do Marcelo, então percebe-se que a Rosana ela foi sim até os vizinhos e mais de uma vez. Ali no começo do processo, o Marcelo ele disse que não sabe se eram 10 horas ou 10:30, quando ele tinha falado com a Rosana a segunda vez. Mas há aproximadamente 1 hora, 40 minutos atrás, a Rosana já tinha batido no portão da casa dele. Além disso, a Rosana ela também tinha ido até a casa da Isabel. A Isabel ela foi ouvida hoje. Aquela que disse que a Rosana não bateu na casa dela, não sei o quê, bateu uma segunda vez, mas ela não deu atenção. Mas a Isabel também disse que nos finais de semana, agora ultimamente, às vezes acorda 8, às vezes acorda 9, às vezes acorda 10, e vai lá tratar galinha, tratar cachorro, e não vê quem bate na frente. Então a Rosana, ela bateu 2 vezes também no portão da Isabel. Numa segunda vez, a Isabel atendeu, mas numa primeira, não viu. Por quê? Não sei. Pela ordem, a Isabel falou que foi uma vez só. Pelo que eu me recordo, foi uma vez só. Tá bom. Então, assim, eu ressalto para vocês, Vossas Excelências,
que nenhuma das testemunhas elas presenciaram de fato o que aconteceu naquela noite, do homicídio do Raimundo. Mas a pessoa que confessou a prática do crime, o Claudinei, em todos os momentos ele disse que a Rosana não participou, que ela estava lá na repartição dela da casa, no quarto dela. A Rosana, ela disse que a cama dela não estava com colchão, vocês ouviram ela falar hoje, porque a vítima e o réu Claudinei teriam pegado o colchão e levado para a sala, e ela teria ficado no quarto. Também, conforme vocês puderam observar da apresentação da doutora Camila, o Claudinei ele disse aonde tinha escondido o machado, aonde estava o calção sujo de sangue, que ele tentou queimar, mas em nenhum momento disso tem envolvimento da Rosana, tem prova que a Rosana participou de algo. Em nenhum momento o Claudinei disse que a Rosana pegou no machado. Não tem nos autos provas de que a Rosana tinha sangue na roupa. O Claudinei tinha, porque ele tentou queimar o calção da Rosana. A Rosana, ela foi ouvida na delegacia sem instrução do advogado. Porque a Rosana, uma hora ela disse que era um horário, outra hora disse que era outro, não sei o quê. Mas a Rosana, vocês ouviram o depoimento dela, ela é analfabeta. Ela não tem instrução nenhuma. Ela sabe malmente assinar o nome dela. Ela presenciou uma situação chocante. Vocês não querem que ela descreva exatamente os horários que ela fez as coisas. É porque eu acordei tal hora. É normal, às vezes a pessoa, no estado que a Rosana estava naquele dia, se confundiu os horários. Na delegacia, vocês puderam ver no vídeo que a promotora passou. Ela estava abalada assim, e machucada. O fato de ter outras situações com agressões, não quer dizer que a Rosana matou. Quantas situações sofridas ali pela Rosana, conforme relatado pelas testemunhas que foram ouvidas, não foram gravadas. Teve a situação da suposta ameaça ali da Rosana com a faca, o Raimundo, que foi ouvido lá da situação da água quente, mas as agressões que a Rosana sofreu, quem gravou? Ninguém. Da situação da água quente, o processo ainda está em andamento. Salvo engano, está marcada a audiência de instrução para o mês que vem. Então, assim, ela é inocente, não tem condenação. Com relação àquilo, até que tenha uma condenação, ela é considerada como inocente. A promotora, no discurso brilhante dela, na oratória invejável, ela trouxe a suposição dela de como os fatos teriam acontecido. Mas não é porque a promotora disse que, de fato, aquilo aconteceu. Quantas provas, eu tenho que frisar essa questão de vídeos, quantas provas, quantas coisas não são gravadas que acontecem. Eu preciso mencionar, eu vou trazer para vocês uma história de um cliente nosso, que até o júri dele aconteceu em março desse ano, lá na comarca do Palmeira. O que aconteceu? 5 colegas de trabalho, no final de semana, resolveram beber, não eram amigos, eram colegas de trabalho. Paravam em alojamento de firma, resolveram beber. Tomaram todas, vamos para a zona. Foram lá para a zona, o nosso cliente estava embriagado, começou a conversar, assim, mexer com umas pessoas. Outra pessoa, a vítima no caso do processo, não gostou, foi lá, pegou uma garrafa e moeu na cara do nosso cliente. Começou uma confusão generalizada. Essa pessoa que deu a garrafada no nosso cliente começou a provocar, bater, agora saiu, voltou e foi esfaqueada, morta na zona. Os amigos do nosso cliente que estavam juntos
Alguns, amigos não, colegas, alguns tentaram apartar a briga, uns estavam dormindo na van, no carro lá de bêbado, mas tinha câmera de segurança no local. Mas as imagens não tinham sido juntadas no processo. Os 5 foram denunciados por homicídio. Na audiência de instrução, foram ouvidas lá as testemunhas, as meninas que trabalhavam na boate. As meninas falavam, porque o Wagner estava chutando, porque o nosso cliente estava, deu a facada, porque todo mundo chutou. Porém, depois que tinha sido pronunciado, foi juntada as imagens da boate. O que aconteceu? O nosso cliente estava na boate onde a outra pessoa foi morta. Mas, com as imagens, ficou demonstrado que apenas 2 tinham esfaqueado e que o nosso cliente estava igual uma barata solta lá, bêbado, não podia nem com as pernas dele, e do jeito que ele estava tentando ajudar ainda a vítima. Imagine se não tivesse sido juntada as imagens no processo. Os 5 estavam condenados, sem contar, que eu esqueci de um detalhe no começo do processo, quando aconteceu o fato do homicídio, os 5 foram presos. Na verdade, um ficou foragido, um pegou tornozeleira e 3 ficaram presos durante 2 anos, durante toda a fase de instrução. O nosso cliente em plenário foi absolvido por não ter feito nada. Então, quantos casos, quantas pessoas às vezes são condenadas por não ter feito nada, só por estarem no local? Então, vocês acham justo que às vezes uma pessoa que estava no local, que não fez nada, seja condenada? Então é isso. O MP, ele insistia que a Rosana se contradiz nos depoimentos dela, nos horários, que a Rosana relatou que fazia crochê, mas no vídeo não aparece agulha de crochê, não sei o quê. Gente, vocês viram o vídeo ali? Tinha partes da casa que não foi mostrada. Então, que certeza vocês têm que a Rosana não fazia crochê? Não foi feito um vídeo detalhado, canto por canto. Sim, com relação aos horários ali da confusão da Rosana, vendo aquela situação do Raimundo caído, com a face toda arrebentada, que carga d'água, quem que vai? Vou olhar que horas que é agora pra mim ter certeza, depois lá que for na delegacia, eu falo, certo? Eu não olharia pro relógio numa situação dessa, né? Acho que é a última coisa que eu pensaria olhar. Então, assim, com relação à autoria, o autor do fato é aquele que concorre de alguma forma. Então, nesse caso, seria quem acertou a machadada. O coautor, que a Rosana não deu a machadada, mas estava lá junto. Vocês precisam ter certeza que algum dos atos praticados pela Rosana ajudou na morte do Raimundo. Vocês têm certeza, respondam subconscientemente, vocês têm certeza que a Rosana fez alguma coisa que colaborou com a morte do Raimundo? O próprio Claudinei, quando ouvido na delegacia e na audiência, ele disse que a Rosana estava no quarto. Quando cometeu o crime, ela não tinha visto. Ali com relação ao concurso de pessoas, tem que ter um ajuste prévio de condutas para que se configure o concurso de pessoas. É necessário que o autor e a outra pessoa ali, o partícipe, ele tenha a intenção de praticar aquele resultado. Então, assim, não dá como se provar que naquele dia, quando ocorreram os fatos, a Rosana tinha vontade de matar o Raimundo.
Não existe, não tem prova nos autos. Então, assim, diante da ausência de provas de que a Rosana teria matado, ou ajudado, ou participado da morte do Raimundo, a defesa dela, em atenção ali ao princípio do indúbio pro réu, pede absolvição. Caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição da Rosana, caso vocês tenham certeza que a Rosana de fato ajudou o Claudinei a matar o Raimundo, a defesa ela pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público, na denúncia, ele relatou que o crime teria sido cometido por motivo torpe, porque os denunciados assassinaram a vítima com a finalidade de obter o imóvel. Que provas tem no processo que eles queriam obter o imóvel para eles? No caso dos autos, nem no momento isso ficou caracterizado. Nem ficou caracterizado que o homicídio teria sido praticado pela Rosana. Muito menos com a intenção de obter o imóvel. A Adriana, Yara, quando ela foi, a Adriana, a filha da Rosana, quando ela foi ouvida na fase judicial, lá no movimento 221.5, minuto 22 e 22. Ela relatou, a Adriana, o Claudinei, ele morava com a Adriana e com o Pedro. Ela relatou que o Claudinei, uma vez chegou embriagado, e ele tinha relatado para ela que ele queria invadir a casa da Rosana e do Raimundo e matar os dois. Então, como vocês acham? Por que carga d'água a Rosana se aliaria ao Claudinei para matar o Raimundo e ficar com a casa se o Claudinei relatou para a Rosana que queria matar os dois? Se o Claudinei, quando foi ouvido lá na fase de inquérito policial, na delegacia, ele relatou que tinha batido na Rosana? Qual que é o 22 e 22. Hã? 22? 22 e 22. 22 minutos e 22 segundos. Uhum. Alguma vez o Claudinei falou que queria matar o seu pai e a sua mãe? Um dia ele chegou a entregar na casa dizendo que ia invadir a casa e matar os dois. A mãe queria ficar com ele e matar os dois. Ah, tá. Então, assim, como não tem prova nos autos que a morte do Raimundo ocorreu por motivo torpe, ou seja, pela intenção da Rosana e do Claudinei ficar com o imóvel, essa qualificadora deve ser afastada. A acusação também é equivocada. Se não bastasse por acusar a Rosana de homicídio, pelo fato dela não ter feito nada, ela postula também a qualificação da utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima. Na denúncia, ele consta que o crime foi igualmente cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o Raimundo estava deitado em um colchão, sobre o chão, nu, desarmado, indefeso, sendo surpreendido pelo golpe, sem que pudesse esboçar qualquer reação. Não tem prova nos autos que o Raimundo ele foi pego desprevenido pela Rosana. Até porque não tem prova nos autos da participação dela. Então, assim, se caracteriza o excesso da acusação, devendo ser afastado também essa qualificadora. Por final, eu explico aos jurados como responder aos quesitos, quando for perguntado. Com relação à materialidade, é indiscutível, porque houve a morte do Raimundo. A autoria e participação da Rosana, não tem provas no processo que a Rosana matou ou participou.
E se a Rosana deve ser absolvida, os senhores deverão responder que sim. Se responderem que não, não existe causa de diminuição de pena pela defesa da Rosana. E com relação à pergunta sobre as qualificadoras, se existem, os senhores deverão responder que não. Porque, como a defesa já mencionou, não é o caso de homicídio qualificado por parte da ré Rosana. Essa era a nossa tese defensiva. Muito obrigada e desejo a todos um bom julgamento.